Aqui não aparece. Não, você tem que baixar. Você tem que baixar. Você baixou? Aham. Não, então você tem que pegar o arquivo que baixou, porque esse arquivo aí tá na internet. Isso. Tem que pegar o arquivo que baixou no seu computador e abrir, botar em visualizar no PDF, modo de tela cheia. Tá. Vocês, Thaís, você dá algum tempo de espera? Ou tá só esperando a apresentação? Não, vamos com você, mas normalmente a gente dá esse tempinho aí, né? Já essa margem aí de 10 minutos para as pessoas irem chegando. Tá. Vamos deixar a apresentação baixar aí. E aí eu te apresento para a gente dar início à abertura aqui à sala. Beleza. Tomar nosso café. Vamos tomar. Se bem que hoje tá quente para caramba. Hoje tem que ser um café gelado. Toma café gelado, né? Um sorvete de café. O negócio tá feio. Aí agora... Ih, a Isabela deu uma travada aí. Você quer me mandar, Leila? Gente, eu acho que eu vou fazer aqui o Canva mesmo. Hã? Tá. Tô travada? Não, agora voltou. Não, agora destravou. Mas conseguiu baixar? Conseguiu achar o arquivo, Isa, no seu computador? Consegui, mas aí quando eu abro, ele entra no... Ele não entra nesse modo de apresentação, mesmo quando eu entro nele. Então deixa eu apresentar aqui. Acho que a gente já está perdendo um pouco de tempo, né? Deixa eu fazer aqui, não tem problema não. Já está aqui. Quando você sinalizar para eu começar, eu começo aqui, então. Então tá. Tá bom? Porque eu tô tentando entrar e só tá indo pela internet. Senão vai demorar. Vai demorar. Então... E aí depois que eu falar... Tá aparecendo, tô divulgando. Tá, depois que eu falar, então eu saio do modo de apresentação e aí eu volto a ver vocês e a gente deixa essa tela pela metade. Tá. Tá bom, então. Você já conseguiu abrir aí? Você me dá o ok quando... Aí coloca então, no modo de apresentação. Abrir a sala. Então, beleza. Vou botar aqui no modo de apresentação. Acho que pode dar início, Thaís, que a Leila mesmo que vai apresentar, né? Então, tá. Então, dando início, então, ao Café Científico do Unidem, com a presença da professora Leila Leão. É uma grande honra apresentá-la aqui, né? A professora Leila, então, ela é nutricionista, especialista em dietoterapia, mestre em nutrição, doutora em saúde pública, pós-graduada em nutrição ortomolecular funcional e fitoterapia, professora associada da Escola de Nutrição, então do Departamento de Nutrição e Saúde Pública, e coordenadora da Clínica de Nutrição para Adultos, e agora nessa nova modalidade, né, aí vencendo esses desafios aí com plataforma digital, e hoje ela vai estar aqui exatamente apresentando para a gente, né, e mostrando a vivência e a experiência dela nessa atuação profissional. Então, muito bem-vinda, bem-vindo a todos, agradeço a todos a presença. Então, passando a palavra para a professora Leila. Obrigada, gente. Eu queria agradecer bastante o convite e mais uma oportunidade de eu estar compartilhando um pouco dessa experiência que a gente teve, né, desde o início do ano, com nossos bolsistas, né, bolsistas de extensão, estagiários de nutrição social, né, além de voluntários também, né. Então, vou falar breve, inicialmente vou fazer um histórico rapidamente sobre como nasceu esse projeto, né. Para quem não conhece, esse projeto já existe, né? Eu tenho esse projeto na universidade, né? Já registrado há 14 anos, e ele inicialmente ele foi feito lá no Gafre, né?
né, e em 2019 eu fiz a transferência, né, do nosso atendimento para o laboratório, que antigamente a gente não tinha um laboratório de avaliação nutricional, né, então agora com uma estrutura nova na universidade, eu consegui trazer o atendimento, né, para a nossa escola, né, para o prédio da nossa escola, tá? Então, em 2006, que foi quando esse projeto foi criado, né, o nome dele era Atenção Nutricional à Saúde de Adultos, tá? A gente tinha, né, desde o início, sempre tinha alunos, né, bolsistas de pesquisa, de extensão e estagiários de nutrição social, tá? Em 2010, eu comecei o registro da presença de alguns voluntários, porque a gente nunca teve, assim, possibilidade de ter uma quantidade grande de bolsas, né? Eram sempre 2, no máximo, e a gente percebia que os alunos queriam um pouco de experiência, né, nesse atendimento ambulatorial, então a gente começou a abrir, acabou que ficou uma salinha muito pequena para muita gente, né? À medida que o tempo foi passando, né, e os alunos foram se formando, muitos continuaram formados no ambulatório e outros saíram, mas pediram para voltar para poder conseguir um pouco mais de experiência, né? Experiência é muito importante durante o atendimento, né? A partir de 2017, eu comecei também a receber alguns alunos de pós-graduação, especialmente da UFRJ, né? E em 2015, especificamente, eu tive aluna de outra faculdade particular, que entrou como uma aluna especial e também ficou com a gente uns 2 anos, também colaborando bastante nessa troca de experiências, né, no nosso ambulatório, tá? E aí, em 2019, né, o nosso projeto... Só um minuto, você não está apresentando. Eu não sei se você está passando o slide, mas não está aparecendo aqui. Gente, eu estou passando o slide aqui, vocês não estão vendo. Eu achei que você estava falando no início, para depois... Podia ter me colocado aqui, peraí. Ainda bem que eu percebi. E eu estou aqui passando todos os slides, estou aqui me amarrando, passando todos os slides. Poxa, desculpa, gente, peraí. É bom que a gente já anotou, agora vendo, a gente fixa a matéria. Não, mas eu não vou repetir não, tá? Peraí. Ai, meu Deus. Então, tá aqui. Eu vou ter que voltar só um pouco os slides, né? Vou passar rapidinho aqui. Vocês estão conseguindo ver agora? Agora foi. Agora tá. Assim, daí. Ai, que bom. Então tá, gente. Bom, então eu estava falando, né, quando eu estava contando essa história toda aqui dos voluntários, eu estava nesse slide aqui, né, quando o projeto ele existia no Hospital Universitário Gafferghi, tá? Em 2019, então, né, a gente foi para o nosso laboratório de avaliação e atenção nutricional e eu fiz uma modificação do projeto, né, não é mais atenção, avaliação e atenção a adultos, a gente passou a dar um nome um pouco mais moderno, né, de clínica de nutrição para adultos, tá? E eu continuei recebendo estagiários de nutrição social e bolsistas de extensão. Como o espaço ele era um espaço bem assim interessante, né? A gente conseguia muitas vezes fazer 2 ou 3 atendimentos simultâneos, né? Então a gente conseguiu ter uma transferência, né, uma adaptação bem interessante, né, para o nosso atendimento, e a gente tinha computador, e a gente tinha ar-condicionado, né, diferente da estrutura que a gente tinha lá no hospital também, tá? Mas, a partir desse ano, eu já comecei a trabalhar, né, com um aplicativo de atendimento, né, que era o Dietbox, então, justamente para a gente diminuir o uso de papéis, né, porque lá no hospital a gente, nossa, era papel que não acabava mais, né? E a partir, então, de 2020, né, com as minhas bolsistas e estagiária e tal, a gente fez um atendimento no LAN e na semana seguinte, né, a gente entrou em quarentena e ficamos umas 2 semanas em contato, conversando e pensando o que ia acontecer, quando no final de março, então, a gente decidiu, né, refazer os contatos com os pacientes e sondar quais pacientes que poderiam estar fazendo, né, um atendimento com a gente pela internet. Então, inicialmente, a gente começou utilizando, né, esse aqui é a minha home office, né, a gente começou fazendo atendimento pelo Zoom, que era o que eu sabia mexer na época, e a gente tinha um grande inconveniente, que ele só durava 40 minutos, né, depois de 40 minutos a gente tinha que sair, voltar de novo, e aí depois, então, veio o Google Meet, que a gente fica, então, 3, 4 horas direto na mesma plataforma, sem precisar ficar saindo, né, então essa foi a grande vantagem, tá? Então, as mudanças que nós tivemos aqui no atendimento, né, do papel, do telefone fixo,
a gente passou para o aplicativo, né? E o contato, marcação já pelo Instagram, né? E agora, finalmente, né, a gente tem tudo de forma digital, não usamos mais papel para nada, né? E eu queria falar rapidamente sobre a produção científica do nosso projeto durante todos esses anos, né? A gente teve alguns TCCs de especialização, tá? Da pós-graduação da UFRJ, tivemos 40 TCCs da graduação da nutrição, né? Então, alunos que passaram por nós utilizaram dados, né, dos nossos pacientes para desenvolver os seus trabalhos de conclusão de curso, né? Tivemos também projetos de pesquisa no próprio ambulatório, né? E tivemos 12 alunos de extensão, 25 estagiários de nutrição social e conseguimos apresentar 36 resumos em eventos. Então, assim, é um local que teve bastante produção científica, né? Alguns artigos que foram publicados, muitos desses aqui também frutos do meu doutorado, que eu também desenvolvi lá, né? Então, é uma área, assim, bastante fértil para a gente estar desenvolvendo, né, trabalhos, tá? Um dos trabalhos que eu desenvolvi, né, que foi publicado em 2010, a gente fez, né, descreveu a prevalência de síndrome metabólica, e em 2018 a gente está escrevendo um outro artigo, né, fruto de TCC e de graduação e de especialização de 2 alunas. Então, a gente conseguiu repetir, né, a mesma análise num período, né, de 8 anos aproximadamente. Tá? E o que a gente observa? Que houve um aumento, né, do público masculino, que até então, né, há 8 anos atrás, né, há 10 anos atrás, era predominantemente feminino, né? A gente observou também um aumento, né, no grupo de idosos, né? Então isso até demonstra, né, o próprio envelhecimento da população. As pessoas estão mais velhas, querem trabalhar com prevenção, né, mudando a alimentação, tá? E a gente observou também um aumento, né, do nível de escolaridade dos nossos pacientes. Então, eu acho que isso também acaba sendo fruto de todas as modificações que o nosso país vem sofrendo também, né, com o aumento da expectativa de vida, né, com a melhora, né, do sistema de educação, etc. Então, gente, em 2020, né, a gente fez um levantamento, né, durante de março até novembro. Vocês podem, isso aqui é um relatório que o aplicativo passa, né, quando a gente pede esse relatório. Vocês podem observar que nos primeiros meses, né, foram os meses de adaptação, né? Mas a partir de julho de 2020, né, a gente teve um aumento, né, dos atendimentos, tá? De forma que a gente fez atendimento para 50 pacientes e eles foram atendidos em 150 consultas, ou seja, nesse período nós fizemos 150 atendimentos, né? Isso acaba dando uma média de 3 consultas para cada paciente. Então, agora a gente está no momento que a gente, desde outubro, a gente cancelou as consultas de primeira vez, e para que a gente possa dar atenção para esses pacientes que estão com a gente, porque muitos deles a gente vê a cada 15 dias, né? Não são pacientes que têm, muitas vezes, poucas complicações, né? Às vezes são pacientes que precisam de um atendimento mais próximo. E aí, nesse ponto, eu acho que esse tipo de atendimento acabou facilitando muito isso, né? Ao mesmo tempo que a gente está bem mais disponível, né, para os nossos pacientes, né? Então, o nosso público, né, feminino, ele certamente ele é maior, mas vejam que já tivemos em torno de 80%, 83%. Então, eu acho interessante que a gente está tendo um aumento, né, no público masculino, tá? E, basicamente, a gente tem somente 4% de idosos, né? O nosso público maior é de adultos, né? A gente também, além de vários bairros aqui, né, do Rio de Janeiro, a gente também tem um paciente da Bahia, né, que é um psicólogo, e atualmente ele está em Brasília, porque a família dele inteira está com Covid, então a gente também fez atendimento, né, para ele em Brasília, e a gente tem paciente também em Portugal. Então, mais uma questão assim, interessante desse tipo de atendimento, que a gente consegue ir extramuros, né? Só para vocês terem uma ideia dos tipos, né, de alterações que a gente já fez abordagem, né, a gente tem desde pacientes que querem melhorar a alimentação para fazer hipertrofia, né, diminuir o percentual de gordura, até pacientes que são pós de quimioterapia para câncer, né? Temos pacientes em pré e pós-cirúrgico também de câncer, tá? A maioria dos nossos pacientes hoje em dia apresentam algum grau de hipotiroidismo, mas a gente também tem os bem prevalentes, né, que é dislipidemia, obesidade, a hipertensão, intolerância à glicose, né, e algumas questões um pouco mais raras e bem complexas,
Essa paciente, então, que tem espondilite anquilosante, já é uma paciente que a gente acompanha praticamente a cada 15 dias, né? Muitas vezes eu nem faço uma consulta formal com ela, eu fico só no WhatsApp, disponível no WhatsApp para as dúvidas dela, né? E ela me manda os exames, e muitas vezes a gente faz antes de chegar na própria consulta dela por conta de emergência, porque é uma paciente que tem uma doença que envolve muita dor, né? Então, é uma paciente que muitas vezes precisa de uma atenção, né, antes mesmo de chegar na consulta. E aí eu queria falar para vocês, gente, que esse tipo de atendimento já é algo que existe no mundo inteiro e há muito tempo, né? Olha, a gente tem relatos, né, desse atendimento já no Japão desde 1997, na Austrália em 94, tá? Na Europa a gente já tem legislação para esse tipo de atendimento já há bastante tempo. Na China, desde 2010, especificamente para a população rural, tá? Nos Estados Unidos, desde 2003, tem um banco, né, de idosos, né, ex-veteranos de guerra, que são atendidos exclusivamente de forma online, e vários artigos e estudos já têm sido publicados, né, por conta desse tipo de abordagem, e o que eles têm observado, né, eu coloquei os resultados aqui, foi redução das internações hospitalares, né, e custos de atendimento. Houve redução dos custos de atendimento, além de gerar elevada satisfação dos pacientes. Então, é uma forma de atendimento em que o paciente não tem que se deslocar, é um paciente que não fica esperando muito tempo, né? Geralmente os horários são respeitados, isso acaba facilitando bastante a vida, né, de tanto do paciente quanto do profissional de saúde, tá? Queria também falar para vocês que outras áreas também já publicaram portarias e resoluções para liberar, né, essa abordagem online, né, desde março, abril, né, março também desse ano, tá? O nosso conselho, então, autorizou desde março, pela resolução 646, tá? E fez a prorrogação a partir da resolução 660, ele prorrogou esse atendimento até fevereiro de 2021. Então, hoje nós estamos cobertos, né? O nutricionista formado que quiser fazer atendimento online, ele tem a cobertura do seu conselho até fevereiro de 2021. E por conta disso, né, o próprio Conselho Federal, ele publicou uma outra resolução, né, de número 666, que foi publicada em 30 de setembro de 2020, em que ele define, né, o que é uma teleconsulta, né, uma consulta de nutrição realizada de maneira remota, mediada por TIC, né, o que é TIC? É rádio, telefonia fixa, telefonia móvel, internet, televisão, aparelhos telefônicos, então qualquer, né, meio, né, que possa resultar numa comunicação síncrona entre nutricionista e cliente, ou paciente, ou usuário, né, localizados em diferentes espaços geográficos, desde que mantido o caráter privativo e confidencial. Então, isso é muito importante, né, uma preocupação do nosso conselho. Então, ele autorizou essa atividade desde que o nutricionista tenha uma inscrição ativa no nosso conselho, de acordo com o seu regional, né, seja cadastrado no e-nutricionista. Então, eu sou professora da escola, mas o meu nome está lá, eu me cadastrei como e-nutricionista. Então, se alguém me procurar lá para saber se eu estou fazendo um atendimento, né, legal, eu estou fazendo. Que utilize recursos de TIC para a realização simultânea da teleconsulta, tá? Importante, né, essa realização simultânea. E apresentar o termo de esclarecimento para a consulta. Como esse termo é uma coisa muito nova, e eu já estava atendendo desde março, eu ainda não implantei, né, no meu atendimento, mas claro que a gente precisa fazer, e a partir do ano que vem, a gente vai fazer a adaptação para poder apresentar esse termo. Então, a gente divulgou, né, desde março, a clínica, né, e sempre chamando atenção para a gratuidade da atividade, tá? Os contatos que a gente faz para poder agendar nossos pacientes são ou pelo Instagram, ou pelo WhatsApp, ou pelo Messenger do Facebook. Então, a gente monta uma agenda online em que nossos alunos, geralmente os bolsistas, organizam, e a gente fica conectado com essa agenda, a gente sabe, a gente recebe e-mail de toda essa marcação, tá? Essa é a nossa equipe atual, né? Então, a gente tem eu na coordenação, a Mariane como bolsista de extensão, e o João e a Isabela no estágio de nutrição social, tá? Essa equipe mara que eu tenho, que me dá apoio direto. Então, gente, agora eu queria mostrar para vocês como é que a gente faz, né, exatamente, né? Porque muita gente fala e não mostra como faz.
Então, a ideia é estar mostrando exatamente tudo que eu faço, né, tudo que nossa equipe faz, né, nessas consultas online. Então, a gente tem 3 momentos. A pré-consulta, né, a consulta propriamente dita, né, com o paciente, e a pós-consulta. Né? Então, a pré e a pós, somente nossa equipe. Tá? Então, a gente tem, né, a gente geralmente já entra em contato com o paciente e já coloca, né, algumas perguntas para ele, né? Qual foi o motivo da consulta? A gente precisa saber qual foi o contato desse paciente com a gente, né? Eu já pergunto se ele tem algumas informações antropométricas, né? Porque muitos já estão também fazendo atividade física, às vezes tem contato com o personal, às vezes a pessoa já tem esses dados, ou então ela já está aferindo, tá? Dados só para a gente poder registrar no aplicativo, né, que eu uso o Dietbox. A gente já envia um questionário de rastreamento metabólico, cliquei sem querer. Pede também, né, a lista dos alimentos que ele comeu no dia anterior. E a gente vai passar a fazer, que essa agora é uma novidade, né, os meus alunos nem sabem disso, que acabou de chegar um questionário pré-consulta, justamente porque está tendo uma tendência muito grande de você estar diminuindo, né, o tempo gasto com o paciente nesse momento síncrono, para que seja mais uma troca, um bate-papo, do que ficar só nesse monte de pergunta. Né? Então, basicamente, a gente manda o rastreamento metabólico pela internet, já pergunta por alguma informação antropométrica, né? Se não tiver, a gente ensina a fazer no dia da consulta, no momento síncrono, né? A gente já pede um recordatório alimentar, pede exames bioquímicos e envia também o questionário pré-consulta, tá? Então, essa aqui é a carinha do questionário pré-consulta, né? Ele faz parte da anamnese, ok? Ele pode ser editado, você pode botar no formato que você quiser. Esse é o formato do questionário de rastreamento metabólico. Como a gente não faz, né, aquele contato de olho a olho, de pele a pele, né, com o paciente, o questionário de rastreamento metabólico ele é muito importante para que a gente possa estar estimulando o paciente a ter essa percepção, né, do que ele tem de incômodo. E, com isso, ele ajuda a gente a estar identificando as alterações que ele possa estar apresentando e que muitas vezes ele nem percebe que ele tem. E depois a gente vai fazer uma associação desses sintomas, desses sinais, com deficiências nutricionais, tá? Então, é interessante esse questionário metabólico, porque ele mostra um diferencial na abordagem, né? Ele faz um interesse no indivíduo como um todo, né? Ele quantifica os problemas, né? Isso é importante, ter alguma pontuação, porque ao longo do tempo do acompanhamento, após 3 meses, a gente manda novamente o questionário e muitas vezes a gente mostra para o paciente, olha só, você chegou aqui com esse monte de queixa, estava com 55 pontos. Olha só a sua pontuação, você está com 5 pontos agora, né? Então, é interessante a gente dar esse retorno para o paciente, tá? Além, é claro, né, de auxiliar no diagnóstico de muitas questões relacionadas à alimentação, como permeabilidade intestinal, alergias, a gravidade da doença, tá? Então, eu gosto bastante de aplicar esse questionário de rastreamento metabólico. Depois, o que a gente faz? A gente faz, né, mentalmente, né, um exercício de estar associando todos os sintomas que o paciente relatou para a gente, né, com possíveis, né, alterações de nutrientes. Isso aqui é o primeiro passo para a gente estar pensando como a gente vai estar elaborando esse plano alimentar desse paciente. Será que esse plano alimentar vai ser suficiente? Será que eu vou precisar fazer uma suplementação? Né? Então, tudo isso, né, todo esse pensamento lá da prescrição já começa aqui. Tá? A antropometria, então, gente, ela geralmente é autorreferida. Tá? Essa resolução 666 do Conselho Federal de Nutricionistas, né, ela coloca no artigo 4º, né, parágrafo 1º, que dados antropométricos poderão ser referidos pelo cliente, paciente, usuário ou por seu responsável legal e deverão ser registrados em prontuário como autorreferidos. Então, essa é a única observação que o nosso conselho faz para a gente, né? Que a gente informe se o peso que está registrado no prontuário, ele foi aferido ou se ele foi autorreferido, tá? Então, a gente tem autorização para fazer isso, né? Geralmente, nossos pacientes, eles têm as suas medidas aferidas por um profissional de educação física, né? Muitos também podem ter aferidos por parentes na casa, né? Ou então, a autoaferição. E a gente costuma demonstrar. Muitas vezes eu peço ou para um dos nossos bolsistas levantar, ou eu mesmo já demonstro pelo próprio vídeo, né?
E a gente tem hoje, até eu trouxe esse quadro aqui, tá? Que é mostrando que a tendência que a gente tem hoje em dia, né, da autoaferição, né? Já existem organizações, né, esse My Healthy Waste, que já estão divulgando, né, como que as pessoas podem se autoaferir, tá? Então, isso é uma coisa que vai acontecer, tá? Em relação à análise bioquímica, gente, o que eu faço? A gente geralmente, quando faz aquelas perguntas, né, antes da consulta, a gente sempre pergunta se o paciente tem algum exame bioquímico. Geralmente ele tem, né, de 3 meses, de 1 mês, ou até de 6 meses, a gente usa como ponto de partida, tá? Se o paciente não tem, a gente faz o pedido, né, logo depois da consulta, e eu mando para o paciente. Então, calma, porque eu não mando tudo isso aqui de uma vez, não. Isso aqui é a minha lista básica, e aí, dependendo do que eu vejo de possíveis alterações, né, do contexto do nosso paciente, eu vou diminuindo, é claro, isso aqui, e vou direcionando para o paciente, tá? Então, a nossa resolução também pontuou nessa resolução 66, e eu convido a todos que vocês possam fazer uma leitura, ela não é muito extensa e está bem objetiva, e eu acho que vale a pena fazer a leitura, para que a gente possa estar vendo as pequenas modificações que o nosso conselho está sugerindo nesse processo de adaptação, né? Então, olha lá, ele coloca enviado eletronicamente ao cliente, com confirmação de recebimento no momento da consulta ou posteriormente, tá? Então, o pedido de exames laboratoriais, ok? Análise do recordatório de 24 horas, né, ou, né, de alimentação habitual, ela vai ajudar a gente, né, a identificar se o nosso paciente está com equilíbrio de macronutrientes, né, a gente vai conseguir fazer alguma associação, né, de possível falta de alguns, ou excesso de alguns micronutrientes, e relacionar com as queixas que ele citou lá no questionário de rastreamento metabólico, e também vai ajudar a gente a fazer o cálculo do gasto energético. É um ponto de partida, porque vocês sabem que os cálculos que fazem estimativas, né, de gasto energético, a gente precisa, muitas vezes, estar, né, situando, né, com o nosso paciente, a partir do seu recordatório de 24 horas, que é o melhor instrumento que a gente tem para fazer as estimativas quantitativas, né, do que o nosso paciente consome. Tá? E o que a gente observou nesse período de quarentena? Né, um exagero do consumo de low carb, né, as pessoas com medo de engordar, né, ao mesmo tempo, olha a questão contraditória, né, um aumento do consumo de doces por conta de relatos, né, quase assim, 80% dos nossos pacientes relataram muita ansiedade. Isso tem uma relação muito grande, né, com o consumo de doces e sucos, né, além de bebida alcoólica e fast food, né, embora muitos pacientes conseguiram resgatar a relação deles, né, com o preparo de alimentos, porque estava com a cozinha, né, bem próximo deles, né, muitos, por conta de questão de ansiedade e, às vezes, até depressão, não tinham coragem, não tinham vontade de fazer nada. Então, houve também, né, muito relato de consumo de fast food, tá? O nosso conselho, né, então, ele pontua aqui no parágrafo 5º, que a avaliação dietética, ela será realizada por meio de coleta de dados, anamnese alimentar e devidamente registrada em prontuário. Nada diferente do que a gente já faz, né? Então, ainda... aqui, desculpa, gente, eu botei pré-consulta, aqui na consulta, então, é o momento da gente ouvir o paciente, da gente complementar algumas questões do questionário que ficaram ainda em dúvida, né? Se o paciente não tem medidas antropométricas, a gente muitas vezes orienta no momento da consulta, né, como fazer a autoaferição, tá? Se ficar alguma dúvida, para que a gente possa estar elaborando o plano alimentar, a gente costuma reforçar. Você gosta de tais alimentos? Quais alimentos você não comeria de forma alguma? Para que a gente possa estar colocando alimentos que realmente o paciente vai conseguir fazer, né? E aí chega um momento também, quando ele já consegue enviar os resultados, né, antes dessa consulta, tá? Ou tem exames bioquímicos, né, eu vou explicar, né, metabolicamente o que pode estar acontecendo, para que a gente possa estar embasando, né, a nossa conduta, né, e muitas vezes o paciente entender por que ele tem que tirar alguns alimentos e incluir outros, tá? E a gente explica também um pouco sobre o aplicativo, que é no momento da consulta que a gente pede para o paciente baixar o aplicativo no seu celular, e a gente explica como é que ele vai utilizar e como é que vai ser a interação com a nossa equipe até a próxima consulta, tá? Então, o aplicativo do paciente, ele tem um plano alimentar, e nesse plano alimentar, então, a gente tem várias refeições substitutas, além de uma lista de substituição, caso a gente não tenha feito, né? Porque geralmente a gente faz 3 a 4 refeições substitutas,
por refeição. A gente tem alimentado bastante, né, a nossa lista de receitas, tá? E tem também listas de compras que podem ser específicas para aquele plano alimentar, tá? Bom, comunicação. Então, a gente manda os questionários por e-mail dentro do próprio aplicativo. O aplicativo tem aviso de hidratação, que geralmente a gente ativa quando a gente acha que o paciente ele não está bebendo, né, água de uma forma adequada. Tá? Ele precisa fazer, né, o registro do que ele consome e fazer o upload no diário alimentar dentro do próprio aplicativo, para que a gente possa estar acompanhando. O que eu geralmente tenho feito? Como são muitos pacientes, eu não consigo estar vendo toda vez que eles postam. Então, quando chega no dia da consulta, que a gente tem 4 ou 5 atendimentos naquele dia, eu, umas 2 horas antes, eu já entro no aplicativo e eu já começo a ver todas as refeições que foram postadas dos pacientes do dia do atendimento, para que na hora eu possa dar o feedback para o paciente, na hora da consulta, tá? Agora, muitas vezes o paciente está com dúvida, então eu fico atenta para aquele paciente que acabou de ser atendido naquela semana, e quando eu vejo que a pergunta está chegando, porque eu recebo notificação também no meu celular, geralmente eu respondo para que o paciente não faça a interrupção do plano, porque muitas vezes essa dúvida vai fazer com que ele não siga o plano até chegar na próxima consulta, que geralmente é em 15 dias. Né? A gente não está fazendo nenhum mês, a gente consegue sempre dar uma encaixada para fazer em 15 dias, que é, na verdade, o nosso acompanhamento, né? Tem a primeira consulta, a gente faz um bate-papo em 15 dias, um retorno em um mês, e depois a gente marca mês a mês, quando a gente sente que o paciente já está aprendendo, já está desmamando das nossas orientações, já está entendendo como é que tem que ser, né, a organização das suas refeições, a gente faz de 3 em 3 meses, tá bom? E aí a gente acaba para fazer também os exames também em 3 meses, tá? Na pós-consulta, então, né, quando a paciente sai da sala, né, eu fico com a nossa equipe e aí a gente vai trabalhar, né? Então, a gente, além de passar, né, quase a tarde toda com os pacientes, a gente ainda fica mais 1 ou 2 horas, né, conectados no Google Meet, finalizando o plano alimentar dos pacientes, por exemplo, de primeira vez, né? Elaborando as prescrições e os suplementos, né, dos pacientes que conseguiram mandar os exames bioquímicos, né? E muitas vezes a gente vai discutir sobre alguma doença, a gente vai tirar dúvidas, às vezes eu falo alguma coisa que os alunos não entenderam o porquê, e aí é o momento da gente estar interagindo e eu explicando por que eu fiz determinada orientação, tá bom? Então, isso que a gente faz na pós-consulta. Então, aqui é só um exemplo de como fica o plano alimentar para o paciente, tá? Esse aqui é um exemplo também da minha suplementação, ok? E a resolução 666, então, no artigo 5º, né, ele diz que o plano alimentar e a prescrição de suplementos alimentares, conforme a conduta usual, deverão ser elaborados a partir de avaliação e diagnóstico nutricional, ou seja, tudo sempre dentro do que a gente já fazia de forma presencial, tá? Não tem nada muito diferente. Mas o que é legal é que está numa resolução para atendimento online, a continuidade dessa autorização. Então, isso que eu acho que é importante. Bom, gente, então, além das receitas que a gente tem no aplicativo, né, eu gosto muito de fazer minhas receitas, eu tenho o meu Instagram pessoal, que eu acabei tornando público e acabo misturando um pouco, né, com a questão da nossa atividade remota, né, desde que começou a quarentena. Eu acabei não achando interessante abrir um outro Instagram para isso, então, eu uso também o meu Instagram pessoal para compartilhar as receitas que eu faço na minha casa. E aí, eu tenho pacientes que me seguem, e aí eles acabam vendo a foto, e às vezes eu faço vídeo. Então, isso acaba, de qualquer forma, sendo uma complementação, né? A gente também tem a Isabela também, que ela também tem o Instagram dela. Então, eu sempre estimulo que nossos pacientes entrem, né, e sigam os nossos alunos também. Para que eles possam estar pegando ideias, né? E eu acho que isso é interessante e reforça. Trouxe aqui só um exemplo de um diálogo que eu tive com uma dos nossos pacientes, né? Para que vocês possam ver como essa questão informal, fora da consulta, também é importante, né? Então, ela tipo assim, sem eu perguntar nada, ela me mandou uma mensagem, né? Ela tinha o meu celular, porque é uma paciente que eu me disponibilizei para ela por conta das dores articulares. E aí ela veio, queria só dar uma atualização sobre a dieta, melhorei, eu tirei os cítricos e o açúcar e fez uma diferença imensa, né? E aí depois ela fez um aniversário de casamento e ela manda a receita que ela fez
né, para comemorar o aniversário de casamento, né, que ela teve, botando que ela fez açúcar de coco, que ela usou farinha de mandioca. Então, assim, você vê um envolvimento do paciente quando ele percebe que a gente está interessado nele, né? Eu acho que isso faz toda a diferença, tá? Então, gente, para finalizar, eu quis trazer algumas ponderações, né, uns prós e contras desse tipo de atividade remota, que eu acho que, na minha opinião, não vai mais deixar de existir, né? Eu acho que a gente não volta mais quando tiver a questão presencial. E aí, mas eu acho que ainda precisa de algumas questões que a gente precisa melhorar, né? Então, quais ponderações que eu poderia estar colocando, né? Depende muito da colaboração do paciente para as medidas antropométricas. Muitos moram sozinhos, né? E, enfim, alguns têm conseguido fazer de uma forma muito fácil e outros têm alguma dificuldade, né? Então, existe essa dependência, né? A gente tem uma ausência do toque no paciente, né? A gente se baseia nas queixas e no questionário, aquele questionário de rastreamento metabólico, né? Antes da consulta e até durante a consulta. Então, a gente tenta fazer algumas compensações, mas eu não posso dizer para vocês que isso pode bastar, tá? Uma outra questão, né, que a gente tem que se organizar, e eu, como eu tenho essa coisa de não deixar o paciente esperando, se eu percebo que tem alguém que está precisando de mim, eu me torno muito disponível, mas às vezes eu me atrapalho por conta de várias outras atividades que a gente tem, né? Então, nem sempre, o nosso atendimento são as terças e sextas. Nem sempre eu fico somente disponível aos pacientes às terças e sextas. Às vezes eu fico todos os dias da semana, tem algum paciente entrando em contato comigo, né? Então, isso configura uma maior disponibilidade dos nossos pacientes, né? Porque, mal ou bem, eles têm o chat do aplicativo e alguns têm o meu telefone, né? Bom, e outras questões também pelo fato de estar trabalhando em casa, né? A falta de controle das interrupções, é o Sedex, é o correio que chegou, é o cachorro latindo, é filho querendo comer, né? É vizinho brigando, né, com a mulher, tá? Não há interação também no mesmo ambiente com outros profissionais, e eu reconheço que tem alguns profissionais que sentem falta dessa questão mais presencial. Mas eu, ao mesmo tempo, eu entendo que qualquer dúvida que a gente manda uma mensagem e a gente consegue a informação de forma bem mais rápida, né? Então, vamos a algumas vantagens que eu consegui, né, levantar nesse período, né? Eu observei, de fato, por conta de um maior envolvimento da nossa parte, da equipe, uma melhora da adesão. A gente consegue acompanhar o paciente de forma muito mais próxima, tá? A gente amplia a oferta para as áreas distantes, vocês viram, né? Tem agilidade no tratamento. O paciente não fica numa sala de espera esperando 2, 3 horas, né? A gente geralmente faz alguns atrasos por conta de 15, 20 minutos, mas geralmente a gente consegue atender na hora marcada, tá? Essa redução da mobilidade do paciente e do profissional numa cidade grande que a gente mora, isso é uma questão importante também. Quantas vezes a gente cancelou, né, consultas por conta de chuva, por conta de greve de ônibus, por conta de violência, né? Então, a gente consegue minimizar esses impedimentos. Hoje em dia, nossa dependência é o quê? Da internet, né? Se a internet caiu, ainda assim, quando ela cai, eu consigo fazer a consulta pelo WhatsApp, né? Menos atrasos, então, por conta disso. Redução dos custos, de fato, né? A gente consegue reduzir. É uma consulta bem mais barata. E eu, compartilhando experiência com outros nutricionistas, né? Eles também trazem isso, que eles conseguiram fazer consultas bem mais baratas do que no modo presencial, tá? O paciente pode acessar de qualquer lugar. Olha, uma coisa que é interessante isso, gente. Reduz a atenção excessiva às medidas antropométricas. Porque como o paciente sabe que a gente não está olhando para ele como um todo, né? E a gente está valorizando muito essa questão de queixas, de sintomas que ele tenha, nariz, boca, intestino, e a gente fica, na maioria das vezes, na consulta, tentando resolver as questões metabólicas e as suas queixas, acaba que essa atenção excessiva às medidas antropométricas, né, que é uma questão que muitos pacientes, às vezes, eles procuram a gente só para emagrecer. E aí, quando a gente vai ver o paciente, a gente precisa trabalhar várias outras questões, além de um emagrecimento. O emagrecimento vem depois, né? Então, tem outras coisas mais importantes que a gente precisa mexer, e a gente explica isso, e eu acho que isso acaba sendo uma coisa importante, né? Estimula o autoconhecimento, a autopercepção, ao estimular reconhecimento de sinais e sintomas. Ele está se olhando, ele está sendo perguntado por aquele questionário e ele tem esse estímulo dessa percepção. Então, isso eu acho que é uma coisa importante, tá? Para muitos pacientes, né, houve o resgate da relação com a cozinha.
Então, eles estão conseguindo realmente organizar o seu plano, né? Muitos compraram balança, estão pesando os seus alimentos, né? Então, acho que isso é uma coisa também bem interessante. E o menor constrangimento, né, em ir à consulta quando não atingiu os objetivos. Diversos pacientes que queriam emagrecer e que não emagreceram e que muitos até engordaram, eles querem continuar, porque a gente não fica focando somente nisso, né? Isso eu estou falando especialmente para os pacientes que quiseram, né, marcar a consulta por conta de emagrecimento, tá? Então, vejo muitas vantagens, né? E aí eu penso que num futuro, né, a gente pode pensar, a gente tem a possibilidade no Google Meet de abrir várias salas, né? Então, eu idealizo, né, treinamento dos nossos alunos, né, para que a gente possa estar fazendo consultas, né, de forma simultânea. Também já pensei em fazer atendimento em grupo, especialmente pacientes que têm excesso de peso, que eu acho que é uma motivação a mais. Então, enfim, tem um infinito aí para a gente estar pensando, né? E aí eu queria agradecer a todos e dizer para vocês que a gente não está substituindo uma situação pela outra, a gente está simplesmente, né, abrindo portas numa situação que nós estávamos travados, né, e que a gente está começando a ver alguma luz, né, mas de forma alguma eu estou querendo dizer que um atendimento remoto ele vai estar substituindo, né, no mesmo nível uma consulta presencial. Queria que ficasse bem claro isso aqui, né, nessa apresentação de hoje, tá bom? Então, muito obrigada mais uma vez pelo convite e eu estou aberto aí para a interação com vocês. Obrigada, professora Leila, pelos esclarecimentos. Eu acho que não só, né, a questão da prática e dessa adaptação, né, aí a esse tipo de plataforma, os esclarecimentos legais, né, assim, tudo como está acontecendo, como vem sendo conduzido, e as questões, né, que muitas vezes a gente fica em dúvida de como fazer. Então, assim, a sua vivência, a sua experiência aqui demonstrados, eu acho que enriquece muito a todos, né, que têm dúvidas de como atender. E aí eu acho que, partindo aqui dessa premissa, e como a gente tem aqui muitos discentes, né, que talvez se intimide com as perguntas, uma curiosidade que acho que deve valer é como é conduzido com seus estagiários a participação deles nessa consulta, né? Assim, como seria, então, né, dos discentes, né, que estão participando com você, como é que você conduz esse atendimento junto a eles? Uhum. Só uma coisa, eu posso parar a apresentação ou você prefere que deixe aqui? Pode, eu acho que pode, né? Que aí o contato depois a gente pode só para poder abrir mais aqui da gente a tela. ver as carinhas, E aí, por enquanto, enquanto ela for respondendo, a gente vai abrindo para as perguntas aqui, né? Que eu acho que, apesar de bem esclarecedora, eu acho que a gente acaba instigando muita curiosidade, né? Então, se você pudesse iniciar por aí, eu acho que já instiga eles a participação, né? Por isso que eu estou perguntando aí dessa participação dos seus alunos dentro dessa clínica. Claro. Então, a gente tem uma forma de, assim, a bolsista de extensão, ela fica responsável pela agenda, né? Seria inicialmente a atividade dela. Mas como a gente está com uma equipe de 3, né? A gente tem 2 estagiários e uma bolsista, acaba que com o aumento do número de pacientes, né? A gente acabou dividindo essa atividade, né? Que seria o agendamento. Então, a gente tem... Todo mundo agora está assim, envolvido nesse processo de fazer o contato com o paciente, para agendar, para confirmar a consulta, né? Então, eles acabam fazendo isso. Eles recebem, então, os exames, eles enviam o questionário, eles inserem o recordatório 24 horas no aplicativo, né? E quando termina a consulta, eu deixo eles elaborarem o plano. Eu não faço, eu fico só, né, na sala e eu fico observando e, à medida que eles vão fazendo, a gente vai tirando as dúvidas e eles fazem o plano. Cada vez que a gente tem um paciente diferente, eu peço para um aluno diferente ficar envolvido na elaboração do plano daquele paciente, tá? Então, cada consulta fica um aluno responsável. Bom, em relação ao atendimento em si, né, o contato com o paciente, na maioria das vezes, eu coloco os alunos observando, eles entram na sala comigo, mas geralmente eu conduzo a consulta, tá? Principalmente o João, que entrou agora, né? Mas a Mariene e a Isabela, elas estão comigo desde março, né? Então, tem alguns pacientes que eu já percebo que já estão estáveis, que eles já sabem alguma coisa, eu já dei um direcionamento inicial. Então, quando eu acho que chega o momento, eu peço para uma das duas
para estar conduzindo, né, o atendimento. E aí, o que eu faço? Eu fecho a minha câmera, né, para poder, e me silencio, e fico só observando, né? E quando existe uma demanda deles, né, por conta de alguma pergunta que um paciente faça, que eles se enrolem, não consigam responder, eles me chamam e eu faço a minha intervenção. Mas, geralmente, eu só faço isso com paciente que já, por exemplo, a gente tem um paciente que está com a gente desde março, né? Ele já está na sua 10ª consulta aí, então elas já conhecem o paciente, né? Então, acho que fica mais fácil, tá? Porque eu acho que essa foi, assim, a maior dificuldade de eu estar deixando simplesmente eles estarem conduzindo por conta própria, né? Eu sinto a necessidade de eu estar fazendo uma condução inicial, de eles estarem observando. Eu não tenho dúvida que eles estão aprendendo muito, né? Muitas vezes, no meio da consulta, então, eu peço para algum deles estarem, por exemplo, às vezes o paciente fala para a gente que está usando tal medicamento. Aí eu falo, João, por favor, João que é especialista nisso. Aí o João vai lá, ele já entra na internet, já vê qual é o medicamento, já vê quais são as interações, já me dá toda a informação que eu preciso para dar continuidade, para dizer, olha, então, por conta disso, eu vou pedir para você usar esse medicamento meia hora antes ou meia hora depois, entendeu? Então, a gente vai fazendo os ajustes do plano a partir das informações que eles vão me dando, né, ao longo das consultas, tá? Mas, assim, deixá-los sozinhos, eu não deixo. Estou sempre, nesse ponto, eu estou sempre fazendo a supervisão, tá? Processo de aprendizagem aí, né? Eu acho que a gente vê bastante, estou vendo aqui vários elogios e várias parabenizações aí pelo seu encaminhamento, né? Nesse projeto, engajamento aí nesse momento. Então, aqui tem vários professores aqui se manifestando e parabenizando. Muito obrigada, gente. E eu acho que assim, esse projeto vem muito, na verdade, isso passa a ser um projeto enorme, né? Porque você mostrou aí quantas coisas que podem sair daí, né? Como projetos de pesquisa, como os dados, até para sentido de melhoria desse tipo de atendimento, né? E assim, o quanto que isso já é visualizado por vocês, né? Cada ponto que você apresenta ali em pré-consulta, em consulta, em pós-consulta, talvez como isso pode ser cruzado. Então, não só no estímulo desses seus alunos no envolvimento do atendimento, né? Não só Aí você vê que isso é um reflexo, né? Dos próprios pacientes, né? Dos clientes que vocês atendem. Deixa eu falar, a Isabela, ela está fazendo o TCC dela também, vai fazer com o perfil, na verdade, agora a gente pegou a ideia, ela já queria fazer o TCC dela com a clínica, desde o início, mas aí com a clínica online, ela está querendo apresentar, né, o TCC dela em formato de artigo para falar do perfil, como é que é um perfil de pacientes de uma clínica online, né? E agora a gente até mandei um artigo para ela, está chovendo a publicação, porque tem muita gente fazendo atendimento online, então as publicações estão começando a surgir agora, né? Então eu acho que é também um estímulo, né, para eles estarem desenvolvendo esse tipo de pesquisa, né? Tem uma pergunta aqui da professora Michele, se vocês utilizam algum critério para aceitar o indivíduo como paciente? Então, critério que a gente usa o básico é ter internet, né? É ter uma forma de comunicação com a gente, porque se não tiver isso, realmente fica difícil. Mas eu não tive nenhum paciente que quis ter contato com a gente e que não teve condição, né, de fazer esse acesso. Então, todos os pacientes que entraram em contato com a gente nesse período sem restrição de renda, todos os pacientes que entraram em contato com a gente, inclusive pacientes do hospital, né, que conseguiram, porque a gente deixou recado, né, lá, quando eu saí do hospital, eu deixei recado lá com as enfermeiras para entrar em contato comigo, então muitos têm o meu contato, né, e aí eu tenho feito atendimento para pacientes que eu atendia lá no hospital, só que agora eu estou na casa deles, né, pacientes bem antigos. Eu tenho uma paciente que eu comecei a atender com 16 anos, e agora ela está casada, tem filha, e a gente fez o atendimento online dela. Então, foi bem interessante também. Eu vou aproveitar, eu abri minha câmera aqui para perguntar. Na verdade, Inês até colocou ali, né? Hoje, por acaso, Leila, na verdade, por acaso não, né? Eu já sabendo da nossa agenda, né, de café científico, eu hoje, na minha aula, que eu dei aula 5, eu cheguei a fazer um comentário, né, sobre o atendimento lá da clínica, né, que você fazia. Porque lá quando era no Gafré, né, Leila? Você trabalhou comigo lá, né, Michele? Então, naquela época do Gafré, isso. E a gente tinha uma demanda de paciente que às vezes era encaminhado dali mesmo, né? Assim, ou que vinha, sei lá, do Renascer. Eu lembro que tinha bastante idosos do Renascer. A gente tinha uma demanda que circulava por ali. Quando você veio para
nosso prédio ali na nutrição, eu imagino que isso tenha dado uma mudada. E agora online, é porque eu fico pensando assim, é óbvio, né? A gente, um ambulatório meu voltou, né, agora, mas o meu outro ambulatório está parado, né? E isso eu acho que, eu não sei como a Fabrícia está fazendo, como a Valéria, que estão aqui na sala também, né? Como é que elas estão fazendo com esse atendimento. Então, eu cheguei a conduzir grupos de WhatsApp para gestantes, mas não há atendimento. E aí eu fico me perguntando, será que essa gestante que eu atendo ali, Gafre, né, que a condição econômica, né, em sua grande maioria, bem desfavorável, se eu teria essa possibilidade, né, assim. E aí a pergunta era essa, se você consegue me dizer assim, eu acho que a gente tem uma classe, né, de renda mais alta, ou se não, vocês conseguem também atingir, né, classes mais baixas, uma expectativa da gente, aí a longo prazo, Michele, ter essa posso só possibilidade acrescentar para aqui todas com a as pergunta áreas. da professora Marinês, que é mais ou menos nesse Então, sentido, né? Então, assim, isso. com a escolaridade, compreensão desses pacientes, até, né, para se ter essa ação, né, com eficácia, né? Eu acho importante aí. Gente, eu acho que eu vou estar respondendo com detalhes, né, essas perguntas de vocês quando a Isabela fizer o TCC dela, porque a gente ainda não fez o levantamento da renda desses pacientes. Né? A gente tem uma impressão, né, que é uma coisa bem subjetiva. Né? A questão é que eu posso dizer para você que assim, a maioria dos pacientes, é lógico que a gente faz adaptações dependendo do retorno que o paciente dá para a gente no momento do diálogo, né, da consulta. Então, se eu percebo que tem um paciente que tem um nível de compreensão, né, um pouco mais difícil, né, que muitas vezes isso nem sempre tem a ver com a renda dele, né, a gente faz as adaptações necessárias porque a gente está remoto. E aí eu faço uma consulta um pouco menos explicada, né, eu faço uma consulta um pouco mais objetiva. Enfim, a gente vai fazendo as suas devidas adaptações, né? Agora, o que eu tenho percebido é que a questão assim, da renda mesmo, né? Não estou falando de nível de compreensão, estou falando da questão da renda, não tem atrapalhado. Porque muitas vezes a gente se disponibiliza para fazer a consulta pelo celular, porque todo mundo tem um celular. Né? Já no hospital ele já tinha um celular. Né? E muitos falam assim, não, eu posso entrar pela internet, eu posso entrar pelo computador, sim, não, entendeu? Então, isso não tem atrapalhado, né, o atendimento, né, para esses pacientes. Agora, é claro que quando eu estava no hospital, gente, eu só atendia paciente com um nível socioeconômico mais baixo. Eram pouquíssimos os que tinham um nível socioeconômico mais elevado. E agora eu estou conseguindo ter um equilíbrio. Né? Eu estou conseguindo atingir, estou tendo uma inclusão agora de pacientes com um nível socioeconômico mais elevado. Tá? A Inês quer falar, tá pedindo fala, Inês. Pode falar, fala. Inês. Aqui é Não, então, não, era só para saber. Poxa, me chegou, Inês, você não vai deixar eu olhar para você? Vai, não, abre a câmera calma, aí, pera, deixa eu explicar. Calma, não. Eu estou num outro meeting aqui, então as pessoas não podem ver que eu estou falando com vocês. Cara de pau. Mas o pessoal lá do Canadá, eles estão falando as coisas que ainda não chegou a minha vez lá. Eles falaram que estão resolvendo primeiro os ratos, o meu é de humano. Então, eu estou de olho aqui no computador, estou fazendo estatística nesse, vou falar com você em outro e estou falando com você aqui. Então, nossa, não, eu estava super interessada porque assim, eu tenho dois extremos agora, né, para compartilhar. Primeiro que eu vim agora lá do Canadá e a gente trabalha com um paciente num projeto que eles vêm comer, eles levam comida para casa por um mês, a gente é que prepara e tudo, mas o screening deles a gente faz com um questionário de frequência de consumo alimentar online, que ele clica no link, responde, e depois aquilo vira uma planilha de Excel e vai para a SPSS, para o Python e etc. Mas o que a gente descobriu lá? Eles têm uma precisão muito baixa, mas muito baixa. A gente está criando vários editoriais e protocolos, e são os participantes do estudo, 30% deles são universitários ali, que se voluntariam para ser, vamos dizer assim, alvo do estudo, né? Participante do estudo. E mesmo assim, para reportar o consumo, eles têm essa dificuldade, mas em termos de automatização, TI, internet, lá a gente tem bastante disponibilidade, e claro que o nível de compreensão
para o que a gente orienta e prescreve, eles seguem. Por outro lado, a minha experiência aqui no Pedro Ernesto é justamente o oposto de tudo isso. Mesmo que o paciente tenha telefone celular com a gente durante a consulta e ele responda a um familiar que está ligando e etc., eles não têm nenhuma habilidade para usar nada, nenhum recurso desse tipo. E pior, eles não compreendem nem o que você fala com eles ali. Então, eu percebo que eu tenho um nível de paciente com compreensão muito mais limitada do que o perfil desses seus pacientes. E aí, no meu caso, no Pedro Ernesto, isso não funcionaria de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eles não conseguem reportar o antihipertensivo que eles tomam há mais de 20 anos. Não, mas aí deixa eu fazer uma colocação. Eu acho que assim, você não vai estar mudando o nível de compreensão, mas isso vai estar impedindo de você fazer uma fala por um WhatsApp, por um telefone, não, eles não têm. Eles usam o telefone basicamente para atender uma chamada e fazer uma chamada. Porque, olha só, eu tenho participado de alguns eventos, né, de nutricionistas que estão fazendo também atendimento online. Então, assim, eu gosto de estar vendo, eu tenho o meu universo aqui. Eu preciso saber o que a galera está fazendo por aí, né? Então, o que eu tenho percebido é que, assim, as pessoas estão conseguindo fazer, Inês, entendeu? Não, eu acho inclusive, ótimo. Assim, Instituto Nacional do Câncer, né? Tem uma nutricionista aqui no início, ela trabalha com criança, com pediatria, relatou as dificuldades, gente de baixa renda, mas elas conseguiram fazer, inicialmente foi pelo WhatsApp, né? E agora elas estão conseguindo fazer por plataformas aí. Mas estão conseguindo fazer, entendeu? Não, é só que como você falou, o meu mundo ali, ele é bem diferenciado também, por isso que eu falei, são dois extremos. Mas o que eu pedi para falar foi para perguntar a você duas coisas relacionadas com essa minha prévia de que eu tenho uma população que realmente não vai ter condição para esse ano, esses pacientes que estão ali, eles não aprendem mais, né? Teria que parar para ensinar eles a usar algum dispositivo no celular e só depois começar a ver os trancos e barrancos. Mas é uma população muito específica e muito limitada, eles não representam a maioria das pessoas com algum nível de limitação de compreensão. O que eu queria saber era o seguinte, você tem encontrado alguma... Eu não vou chamar de obstáculo, mas algum questionamento ou um pedido de uma preleção melhor sobre a precisão do que eles relatam sobre consumo quando você calcula para, por exemplo, realizar um trabalho e publicar? Porque eu tenho esse problema lá no Canadá, para publicar o resultado do questionário de frequência de consumo com os participantes. As revistas, elas falam, mas como você garante que esse é o consumo com um questionário desse e blá, blá, blá. Então, isso que eu queria saber, se você chegou nesse ponto já. Diferente de você, Inês, a gente não tem, assim, pelo aplicativo, o paciente não coloca o seu recordatório 24 horas. As nossas bolsistas fazem uma entrevista aos pacientes pelo telefone, entendeu? Antes da consulta. Né? Entendi. Então, é como se fosse uma entrevista presencial, porque eles vão escrever eles começam escrevendo o que eles estão comendo, e aí elas sabem que tem que ter a quantidade, então elas vão direcionando. Sim, mas quanto que foi? Qual foi? Foi leite desnatado? Foi, não foi? É aquilo que a gente faz quando aplica o recordatório. É diferente dele olhar um aplicativo e ficar clicando, ó, foi uma fatia de pão. É bem diferente. Então, nesse ponto, está muito parecido com o que foi feito no presencial. Agora, a gente ainda não analisou. A gente está só em coleta, a gente está fazendo extensão só, né? Pode ser que no futuro a gente tenha dificuldade de tentar fazer. Não, eu só perguntei porque eu vi que você falando que vai sair bastante publicação e tal. Eu achei, um espetáculo. Quisera que os pacientes, especificamente com quem eu trabalho ali, pudessem fazer isso, que ia facilitar muito, porque a gente está saindo de lá 8 horas da noite, porque são mais de 80 pacientes para a equipe toda atender, enfim. Seria ótimo que a gente pudesse fazer a distância lá, porque acaba os residentes indo embora e eu fico sozinha. Caramba. E também eu também vou embora agora, e nem todo mundo tem esse pique de ficar lá com 35 anos como eu, mas enfim. E de ir sem medo de Covid nem nada e tal. Não, eu me cuido, claro, né? Eu tenho medo, sim. Brincadeira, não vou falar isso. Não, vou toda equipada lá, vou toda vestida de ninja mesmo, igual eu brinco com vocês. E aí a última pergunta, para eu não monopolizar você,
Eu não peguei no início, não sei, eu achei que eu tinha entrado no início. Você faz uma clínica geral ou é uma clínica específica? Você sabe, o meu é doente renal crônico e transplantado, né? Desculpa, eu estou um pouco por fora de como é o teu trabalho lá e fiquei curiosa. O meu é geral. Ah, clínica geral. Atendemos qualquer pessoa. Ah, que bom. Fazemos que bom. qualquer negócio. E o encaminhamento é feito por todas as clínicas, né? Os médicos vão encaminhando, aí você vai incluindo na agenda. Sim. E como que eles estão... Como que eles estão fazendo o encaminhamento agora? Pois é, isso que eu ia falar. Mas, assim, não existem encaminhamentos novos dos médicos do hospital. Tá? Ah, tá. Como eu tinha esse projeto há mais de 10 anos no hospital, e eu já tinha mais de 1.000 pacientes lá no hospital, muitos me conhecem. Eu deixei o meu contato com as enfermeiras de lá. Então, os pacientes que vêm do hospital para mim são pacientes que já são meus pacientes, que estão sendo adaptados online. Os novos pacientes, na verdade, eles estão entrando no meu círculo de rede social, que é o Instagram, que vem pelos nossos alunos. Então, assim, a gente tem muitos alunos que conhecem meu trabalho e que, tipo assim, o porteiro do prédio deles está precisando, não pode pagar uma consulta, e aí manda pra gente, entendeu? Essa coisa que vai de boca a boca. Então, isso tem crescido muito. Eu tive, antes mesmo, lá no próprio LAN, né, lá no nosso laboratório, lá na escola mesmo, antes de entrar na quarentena, eu atendi vários pacientes nesse nível, de alunos lá da universidade, que conheciam essas pessoas que não podiam pagar uma consulta e levavam lá essas pessoas. Pô, entendeu? muito legal, muito legal. Pô, bem Suécia essas consultas, eu tô adorando, achei maravilhoso. Porque isso eu vi lá, mas aí lá a gente não podia aplicar porque os pacientes falavam em sueco, não falavam inglês com a gente. Não, eles até falavam, mas não podia falar, era... Em consulta clínica, médica, você tem que falar a língua deles. Aí, pô, perdi. Quem mandou não saber as coisas? Vai estudar. Mas eu achei muito legal, cara. Eu fiquei super feliz de estar nos 2 meetings, um ouvido em cada fone, porque eu gostei mais do daqui. Achei, pô, parabéns, cara, muito legal. Tomara que vocês consigam, com o tempo, né, formar um banco bacana e publicar. Se precisar de alguma ajuda, você acha que eu possa colaborar, estou sempre à disposição de todo mundo aí, se quiser uma dica ou outra. Certamente. Muito legal. Meus pacientes que têm alguma alteração renal, eu vou te chatear. Não, eu estava até falando em termos mesmo desse embate dos dados, sabe? Que eu tenho apanhado um pouquinho lá, e eu não estava acostumada a trabalhar com esse report de consumo alimentar, né, de perfil, macro, micronutrientes, etc. Mas, enfim, isso é para outro, era só mesmo se eu tiver com tempo livre, quem está à toa na vida. Olha, parabéns. Não oferece não, que a gente vai pedir, viu? Não, mas quem está aí ouvindo e sabe que já me pediu ajuda, eu sei que você dá. Eu absorvo. Mas legal, vou deixar os outros falarem. Obrigada, Obrigada, meninas. Inês, muito obrigada. Tá? Eu que agradeço as perguntas e o interesse. Leila, estão perguntando aqui o nome do app. Dietbox. E a Fabrícia, deixa eu só voltar uma pergunta aqui da Fabrícia, que aí tem a ver com a questão ainda dos alunos, né? Como esses alunos chegam até você, se tem algum contato, direcionamento e parceria com algum outro profissional. Então, como que os alunos chegam até mim? Chegam até você, isso. Os alunos que são meus bolsistas? Isso. Lá no começo. Da mesma forma que como era antes presencial, muitos entram no próprio site da Unirio e eles vão ver os projetos que estão cadastrados lá, né? Agora, atualmente, assim, eu tenho muitos alunos que me seguem no Instagram e eu tenho os meus alunos atuais que são amigos de outros alunos e que divulgam o que está acontecendo, né? Então, eu já tenho alguns pedidos para entrar como voluntário, como bolsista para ano que vem e tal, e aí a gente... aquela coisa do boca a boca, né? E agora eu tenho uma vontade de participação aí. Você disse lá no comecinho, né, na pré-consulta, a primeira pergunta é o motivo, né? Hoje a medicina do estilo de vida, ela trabalha exatamente com isso, né? Precisa saber, o primeiro ponto a se saber quando uma pessoa está procurando uma alimentação saudável é entender o estilo de vida dela e qual o motivo daquela ação, né? Ou seja, ela só terá uma adesão quando ela entender o motivo, né, do que ela está se propondo ali. Então, isso eu acho uma coisa muito interessante de dado, porque isso já é baseado em evidência, né? Então, a gente já tem publicações aí
com esse tipo de condução, e ali no final você me mostra muita questão da adesão relacionando as receitas, né? O acesso às receitas. Então, hoje a publicação ela mostra exatamente isso, que as pessoas que têm acesso às habilidades culinárias, elas passam a ter uma melhor qualidade da dieta, né? Então, ou seja, as escolhas são mais inteligentes, porque elas conseguem trabalhar e na verdade, despertar aquele desejo, né? Em se alimentar melhor, porque ela participa desse processo. Então, isso que é a culinária baseada em evidências, então hoje a gente já tem isso, né, publicado. Nossa, e aí todo esse perfil metabólico com essas associações da melhoria dietética pela culinária, né? Então, assim, e ali você mostra a paciente mostrando o bolo que ela fez, escolhendo os ingredientes, né? Que a gente fala, agora não é mais 100, né? Não é mais restrição, é com o que você botou de aditivo, o que você selecionou para fazer aquela preparação. E aí eles se envolvem mais, né? Isso. Então, eu acho que assim, essa ideia de você falar que você tem muito mais a acrescentar do que tirar da dieta do paciente, isso é uma coisa que traz motivação, né? E o que eu percebo assim dos pacientes, a grande maioria deles, assim, eles ficam perdidos. Eles não sabem o que eles vão fazer. Eles não têm criatividade de fazer modificações ao longo da semana, né? Então, eu acho que essa coisa de você estimular, eu estou sempre colocando receita nova no aplicativo, eu estou sempre estimulando que eles venham. Aí, às vezes, eu jogo lá no Instagram e alguns pacientes meus veem, né? E aí eu percebo que isso acaba motivando mais ainda, né? Poxa, gostei dessa ideia. Aí eu lembro quando eu botei aqueles saquinhos para congelar as frutas, né, para fazer o shake. Nossa, tinha paciente me mandando foto, Leila, olha aqui meus saquinhos, agora eu só vou botar no freezer. Então, eu acho que esse movimento, acho que acaba sendo um grande movimento de estímulo, um vai estimulando o outro, sabe? Os meus alunos me motivam. A Isabela, quando ela fez o Instagram dela e eu vejo as receitas dela, eu falo, caramba, essa receita tá ótima para tal paciente, Isabela, olha que legal. Vamos botar lá no Diet Box. Então, a gente fez uma grande rede, sabe? Que eu acho que isso que é o legal, né? Todo mundo querendo se ajudar, né? A motivação, mais do que você, mais do que ação, isso, né? Mais do que você ficar então, falando assim, não pode, né? A gente evita falar isso não pode. Você, o que você acha de experimentar isso? Vamos tentar? Maravilhoso. Né? A professora Michele, antes da palestra, estava falando aqui do Calil, né, que ele apresentou hoje na jornada lá do Gafré, e o nosso projeto é exatamente fazendo isso, educando profissionais de saúde como cozinhar, né? Porque é isso, a gente já é provado, né, que o comportamento saudável do médico ou do profissional de saúde que atende, ele precisa saber como orientar. Foi o que você falou o tempo todo aí, né? Você disse como, você só não disse o quê, né? Então, assim, o comportamento saudável desse profissional de saúde ele é fator preditor positivo desse mesmo comportamento do paciente. Nossa, você falou tudo, Thaís. Você falou tudo, porque eu acho que tem muito profissional que fica muito na teoria, não vive aquilo que está falando, entendeu? Isso, não diz como. Exatamente. E você colocou isso no comecinho da sua palestra, e aqui eu estava, né, eufórica aqui, querendo dizer isso, porque isso já é um movimento, é uma tendência de pesquisa, né? Então, assim, a gente já vê aí publicações com relação a isso, e isso já sendo baseado em evidência. Então, por isso que eu vi ali um campo tão rico de publicação, não só de dados, né, de perfil, como da gente fazer aí, né, algumas associações com relação desde o questionário lá do motivo da ação dele, se eu motivei aquela ação através do quê, né? E dessa qualidade da dieta aí. Então, para mim foi muito rico a sua apresentação, né? Bom, eu realmente estou aqui pensando em várias coisas que a gente fica de cada área, né? Tentando extrair aí um pouquinho desse conhecimento, dessa sua experiência. Eu confesso que o que eu mais gostei, assim, já vai estar tudo tabulado, né? Porque eu acho que o grande desafio, né, Leila? A gente pega... Hoje... Eu estava aqui, ó, com os prontuários tudo aqui em mão, mostrando em aula para os alunos, os pacientes. Eu falo, gente, queria tanto estar com isso aqui tabulado já, né? Né? E quando você já faz no programa, já está tudo tabulado lá, né? Então, enfim, eu acho que isso é uma grandíssima vantagem, né? Muito bom, Leila, parabéns. Obrigada, e parabéns pelo empenho, né? Porque a gente fala assim, a gente, enquanto professor e enquanto aluno, a gente vive nesse momento um desafio de se adaptar para essa condição que a gente está hoje, né? Que você colocou aí, não é só um desafio tecnológico, né? Que com certeza muitas vezes existe, né? O que aconteceu com você, né? Hoje eu estava dando aula, minha professora, ela não está apresentando nada. Calma aí, onde é que é? Né? Então, além de ter o desafio tecnológico,
É o desafio da própria estrutura, né? A gente não está acostumado a trabalhar em casa, a gente não está acostumado a ter essa rotina, esse compromisso, a gente tem interferências de ambiente. Então, a gente, enquanto docente, está passando por esse desafio, o discente também, né? Então, os alunos também estão tendo que se adaptar a essa condição de assistir aulas online, se concentrar e tal. A minha cavalaria está chegando aqui agora, por exemplo. Daqui a pouco eu não posso mais falar. Mas eu queria dizer, e ao mesmo tempo você teve que se adaptar a esse atendimento, né? A orientação de alunos online, o atendimento online, né? Então é um desafio. Estou ouvindo a criançada chegar aí. Parabéns, Loco. Vou fechar meu áudio. Obrigada, gente. Obrigada. Então, para encerrar aqui, mais alguma pergunta? Vamos aproveitar os últimos minutinhos. Aqui até estendemos, né? Então, queria agradecer muito a professora Leila, né? Eu acho que para todos os profissionais de dentro da Unirio que estão participando aqui, porque eu acho que essa experiência relata a dificuldade de muitos, né? Ai, gente, olha, olha esse abraço. Aí não tem como mensurar isso aí, não. Não, é engraçado, eu tenho 3 cachorros, né? Às vezes, no meio da consulta, ela veio aqui, a minha tá pretinha, vocês não viram, mas ela vem assim, e puxa meu braço, e lambe minha cara. E aí o paciente fica vendo isso, né? Minhas filhas já são grandes, né? Foi o que eu te mostrei da minha palestra, né? Do meu cachorro, o que meu cachorro fez com a minha palestra. Verdade. Então, gostaria de agradecer muito e vamos aí já posteriormente, que aí para mim é um grande prazer, lógico, trabalhar com vocês. A Leila sempre teve, né? Eu acho que essa visão clínica dela, né? E eu lembro que até no meu doutorado a Leila me ajudou muito, até em questão de dados aí, né? De como fazer toda a questão desse consumo alimentar, né? De como a gente faz, né? Então, assim, eu tenho grande aprendizado com a Leila, né? E o quanto que essas áreas, né, conversam, né? Então, eu já vejo parceria aí. É lógico que agora você não vai ter nem braço, nem perna, nem nada, né? Com seus filhos caninos, suas filhas aí. Mas quem sabe, né? O início, olha o futuro lá que eu botei. Tem o slide do futuro lá. Estou vendo lá porque a gente está exatamente colocando, transformando. Foi hoje na jornada a gente apresentou isso, né? Como botar esse projeto agora em plataforma digital, né? Então a gente fez uma ação lá pontual no Gafrey e hoje apresentou. Então é isso, a gente está, né, vencendo obstáculos dessas adversidades e chamando os profissionais de saúde a estarem com a gente, né? Muito bom, então, muito bom. 2 grandes alunos. Muito obrigada, professora Leila, pelos esclarecimentos. Obrigada a todos que participaram, que puderam privilegiar, né, esse momento, tá bom? Então, despeço de todos e encerro aqui mais um Café Científico Unidem. Muito bom, obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.